do ICL urgente. Houve um momento de grande tensão durante o depoimento de Aldo Rebelo. Ele já foi do PCdoB, comunista, foi ministro da Defesa de Lula, mas depois virou de lado, né? Passou para o outro lado nos últimos anos. E Aldo Rebelo prestou depoimento hoje como testemunha de defesa, olha ele aí, do ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier. Vamos acompanhar a transcrição para entender o que houve. Daqui a pouco a Heloísa Vilela vem ao vivo. O que disse o Aldo Rebelo, estava lá como testemunha de defesa, e aí vem o advogado, Demóstenes Torres, já foi senador, vocês lembram dele, né? Mas aqui ele estava como advogado de defesa do Almir Garnier, almirante. Aí ele começa assim, o Demóstenes. O brigadeiro Batista Júnior, que é o chefe da aeronáutica na época do Bolsonaro, disse que Almirante Garnier teria colocado as tropas à disposição do presidente. É possível que possa mobilizar por uma decisão unilateral? Perguntou o advogado. Aldo Rebelo responde. Na língua portuguesa conhecemos a força da expressão. Nunca pode ser tomada literalmente. Quando se diz estou frito, não significa que está dentro da frigideira. Quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. Aí, nesse momento, o ministro Alexandre de Moraes, que preside, né, as oitivas ali, fez uma intervenção. O senhor Aldo Rebelo estava na reunião quando se disse isso? Aldo Rebelo, não. Não. Aí, vamos para a página seguinte. Alexandre de Moraes responde, então, não tem condição de analisar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos, por favor. O Aldo ficou bravo. Minha apreciação da língua portuguesa é minha, não vou admitir censura. O Alexandre de Moraes diz, responda se atendo aos fatos, se comporte, parecia falando com o aluno ali, né? Estava fazendo bagunça. E o Rebelo responde, o senhor vai permitir a minha apreciação? Moraes completa, apreciação fática? Sim. Foi esse o nível do diálogo. Eu vou só retomar aqui. Minha apreciação da língua portuguesa é minha e não vou admitir censura. Responda se atendo aos fatos, se comporte. Olha só, a Heloísa Vilela, que estava lá dentro, ela já está a postos, pessoal, para entrar ao vivo com a gente? Temos Heloísa Vilela. Elô, explica para a gente, depois disso aqui, a situação piorou até para o Aldo Rebelo, né? Quase que terminou numa prisão, é isso mesmo, Heloísa? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Rodrigo. Terminou pelo menos em ameaça de prisão, né? Porque quando ele começou a dizer que a minha apreciação da língua portuguesa é minha e eu não vou admitir censura, isso é maneira de testemunha falar com o juiz, Rodrigo? Em que planeta, né? Então, na mesma hora, o Alexandre de Moraes respondeu, disse, se o senhor não se comportar, será preso por desacato. Desacato à autoridade. Então, isso, Alexandre de Moraes não está de brincadeira e não vai permitir, como ele disse outro dia, que esse tribunal seja transformado num circo. Isso não é comportamento de testemunha. Chegar aqui dizendo que vai desafiar as autoridades que estão conduzindo o processo. Ele mais adiante, Rodrigo, teve um momento em que ele começou a querer ditar as regras do processo. Então ele começou a questionar se o inquérito policial tinha procurado saber a cadeia de comando da Marinha, se ela tinha recebido alguma ordem para mobilizar tropas. Então ele começou a dizer assim, eu queria saber se o inquérito levantou a cadeia... Foi interrompido na mesma hora, dessa vez, pelo procurador-geral Paulo Gonet, que disse a ele, o senhor não tem que querer saber nada, quem faz pergunta aqui é a Procuradoria e os advogados, nós é que queremos saber. E ele ainda teve a petulância de rebater. Ele disse, eu quero saber sim. E o Alexandre de Moraes falou para ele, você quer saber? Vai saber depois na imprensa, não é aqui. Rapaz, foi uma situação e tanto, viu? Agora, Heloísa, é incrível que o Aldo Rebelo, outro dia eu li uma nota dizendo que ele está cotado até para eventualmente compor a chapa do bolsonarismo, como um vice, talvez, de tão próximo que ele está do setor da extrema-direita. O Aldo Rebelo que já foi um militante do PCdoB, mas ele virou de lado de uma maneira e hoje foi, das testemunhas de defesa até agora, mais desafiadora em relação ao STF, não é isso? Eu diria a mais mal comportada, a mais
folgada, numa linguagem bem popular, porque isso não é comportamento de ninguém. Se você olhar as outras testemunhas, né, ninguém chegou aqui botando banca para a Procuradoria, para os advogados e para o ministro Alexandre de Moraes. Ele foi o primeiro e eu imagino que será o último, porque o exemplo de hoje vai servir para quem vier depois, né, Rodrigo? Agora, o Aldo é muito impressionante. Ele foi ministro da Defesa e, na qualidade de ministro da Defesa, ele veio depor para falar de várias coisas do conhecimento dele a respeito dessa área. Acontece que ele não participou dos fatos que estão sendo discutidos aqui. Então, o depoimento dele tinha que ser muito limitado ao que ele conhece e o que ele pode testemunhar, e nada mais. Ele não está aqui, como disse Alexandre de Moraes, ao Mourão, né, o advogado que questionou o Mourão, para tirar conclusão de coisa nenhuma. Perfeito. Heloísa, então, Aldo Rebelo foi uma das testemunhas ouvidas e deu esse quiprocó